Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Na semana passada, nós estávamos falando sobre o controle nervoso do sistema, das funções do sistema fisiológico. E hoje, a gente continua falando sobre o mesmo assunto. Hoje, nós vamos falar sobre o plexo nervoso entérico, ou seja, de que forma o plexo nervoso entérico controla as funções do nosso sistema digestório de forma conjunta com o sistema nervoso central, tá? Então, como eu disse no início, continuamos tratando do controle nervoso sobre o nosso sistema digestório. Esta figura que vocês estão vendo aí projetada, tá, representa, esta figura maior, representa a parede intestinal. Poderia ser a parede gástrica, haveria poucas mudanças se eu mostrasse para vocês a parede gástrica. Eu optei por mostrar a parede intestinal porque é no intestino aonde acontece a maior quantidade de secreção, a maior quantidade de digestão e a maior quantidade de absorção, certo? Muito bem. Então, o que ele fez aqui na figura foi recortar um pedacinho aqui da parede intestinal e projetar, representar para nós nesta figura maior aqui. Muito bem. Então, aqui nós estamos vendo, facilmente estamos identificando que é intestino, em função da presença das vilosidades ali, que aumentam a superfície de contato da mucosa intestinal com a luz. Vocês já se localizaram, mas só para completar, aqui estaria, então, a luz do intestino, ou seja, o lúmen, e todos os alimentos presentes que foram ingeridos estão na luz do intestino, sofrendo digestão e posteriormente serão absorvidos. Muito bem. Então, se nós olharmos a primeira camada da parede intestinal, veremos que é a mucosa. Possivelmente vocês lembrem disso aqui lá da histologia, tá? Então, a mucosa é a camada mais interna, digamos assim, contato direto com o lúmen, tá bem? À direita, aqui, ó, bem à direita da foto, ele representa, tá, de forma maior as células epiteliais. Aqui ele cita dois tipos só de células. Existem outros tipos aqui no intestino, no epitélio intestinal. Ele cita dois, as células caliciformes, que secretam muco, e as células absortivas, que são aquelas células que fazem a absorção dos nutrientes que foram digeridos. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que na mucosa, e a gente consegue ver isso mais claramente na figura da direita aqui, tá? Então, nós estamos falando sobre a mucosa. Se a gente olhar aqui nessa figura da direita, vocês observam que logo abaixo das células epiteliais existem capilares sanguíneos. Tá? Então, uma rede de capilares sanguíneos logo abaixo das células epiteliais e em contato íntimo, com as células epiteliais. Significa o quê? Significa que todas as substâncias que estão sendo digeridas atravessam o epitélio e caem na corrente sanguínea, ou seja, nos capilares, certo? Esse é o conceito de absorção, passagem de nutrientes da luz para o sangue. Muito bem. Então, é o que a gente está vendo aí, são esses capilares que auxiliam, ou que absorvem os nutrientes que foram digeridos. Muito bem. Logo abaixo, ou logo depois da mucosa, a gente de dentro para fora, ou seja, aqui está a luz, como eu disse antes,
vocês observam uma segunda camada, que é a submucosa. Está logo depois da mucosa. Na submucosa, tem algumas estruturas que eu chamo a atenção de vocês. Existe também a presença de vasos sanguíneos, né? Vocês estão vendo na legenda que são artérias, né? Essas artérias se ramificam em arteríolas e estas arteríolas se ramificam naqueles capilares que nós vimos anteriormente. Depois, esses capilares convergem para um mesmo ponto, formam uma vênula, né? Esta vênula, então, traz o sangue para as veias. Muito bem. Que outra estrutura vale a pena a gente ressaltar? Aqui, ó, está identificada a presença de vasos linfáticos aqui na submucosa, certo? E, de novo, a gente volta para a figura da direita. Aqui a gente consegue ver bem esses vasos linfáticos que estão na submucosa, mas também estão presentes lá na mucosa, ó, em contato direto com as células epiteliais, certo? Vocês sabem que além da circulação sanguínea, nós temos também uma circulação linfática, né? Que é por onde circula a linfa, certo? E que esta linfa ela vai se juntar ao sangue, né? A circulação linfática, ela acaba se reunindo com a circulação sanguínea lá na veia cava, né? Então, tudo que está na circulação linfática acaba caindo na corrente sanguínea, lá na veia cava, vocês sabem que é a veia mais calibrosa que nós temos, né? E a presença destes vasos linfáticos, desses capilares linfáticos aqui na submucosa e principalmente na mucosa, é fundamental para a absorção de lipídios. Porque os lipídios, pessoal, lembrando para vocês, eles, né, eles têm baixa afinidade com água, né? Então, para que eles possam circular na corrente sanguínea, que é um meio rico em água, os lipídios precisam se ligar a proteínas, né? E aí eles formam lipoproteínas, certo? Especificamente aqui, esses lipídios que são absorvidos no intestino, eles, ao se reunirem a proteínas, eles formam uma estrutura que a gente chama de quilomicron. E esse quilomicron, ou quilomicra, tanto faz, ela é uma estrutura muito grande. E por ser uma estrutura grande, ela não consegue cair na corrente sanguínea. Então, os lipídios aqui no intestino, eles não são absorvidos direto pela corrente sanguínea, eles são absorvidos pela circulação linfática. Tá? Depois é que eles acabam caindo na corrente sanguínea e aí serão metabolizados, etc. Tá? Então, é fundamental que vocês lembrem que aqui na submucosa e na mucosa, além da circulação sanguínea, é importante também a ação, a presença da circulação linfática. Eu vou apagar aqui para não ficar muito poluída a nossa figura, porque o que eu quero chamar a atenção de vocês, além dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos que existem na submucosa, é essa estrutura aqui, ó, denominada plexo submucoso. Vocês podem ver pela legenda, né? Plexo submucoso são esses pequenos pontos que ele desenhou aqui, né? Eu vou circular um deles aqui, vocês facilmente enxergam os demais. Então, este plexo mucoso, ele é constituído por neurônios, certo? E neste plexo existem neurônios sensitivos, interneurônios e neurônios motores. Ou seja, os estímulos que chegam até as células epiteliais são enviados, né, se ligam aos seus receptores e estimulam neurônios sensitivos que trazem essa informação até o plexo submucoso. No plexo submucoso, esses neurônios sensitivos passam essa informação para interneurônios do plexo. E, finalmente, os interneurônios do plexo levam uma resposta motora até as células epiteliais, especialmente até as células secretoras que existem aqui no epitélio, tá? Para que essas células secretem as diferentes substâncias, que estas, então, possam participar da digestão
dos nutrientes que foram ingeridos. Muito bem. Então, este é o plexo submucoso, formado por neurônios, tá? Voltamos a falar daqui a pouco deles. Logo abaixo, ou após a submucosa, existe uma camada de músculo, que é chamado de músculo circular. Obviamente, todo músculo que está na parede dos órgãos é musculatura lisa. Tá? Depois desta camada de músculo liso, circular, existe uma segunda camada de músculo liso também, chamado de músculo longitudinal. E após, né, a cápsula do órgão, a camada mais externa, que é a serose. Muito bem. Então, entre essas duas camadas musculares, circular e longitudinal, cuja diferença é simplesmente a disposição das fibras musculares lisas, existe um segundo plexo, que é o plexo mioentérico. Esse prefixo mio, né, sempre lembrem de músculo, tá? Então, entre as duas camadas musculares existe o plexo mioentérico, que está representado pela legenda. Eu vou circular só um desses aqui, tá? Vocês podem ver os demais. Então, as mesmas informações que estimularam os neurônios do plexo submucoso estimulam também o plexo mioentérico. Tá? E aí, estas informações chegando ao plexo mioentérico, trazida por neurônios sensitivos, passam essas informações para interneurônios do plexo mioentérico, e do plexo mioentérico partem estímulos motores, né, de neurônios motores do plexo mioentérico, e fazem com que a musculatura lisa da parede se contraia e relaxe, ou seja, faz com que ocorra os movimentos peristálticos, o peristaltismo, para que esse quimo, então, possa ir progredindo, né, ao longo do intestino, certo? Então, qualquer estímulo que chegar na luz intestinal acaba estimulando receptores localizados na mucosa, acaba estimulando, consequentemente, neurônios sensitivos e, consequentemente, desencadeia, né, uma resposta tanto do plexo submucoso quanto do plexo mioentérico, que vai fazer com que haja secreção das células, de algumas células epiteliais, tá? E vai fazer também com que haja contração e relaxamento da musculatura lisa. Muito bem. Então, se nós considerarmos todos os neurônios que formam o plexo submucoso, mais todos os neurônios que formam o plexo mioentérico, nós teremos essa estrutura que eu chamei aqui de plexo nervoso entérico, ou sistema nervoso entérico. Tá? Então, o sistema nervoso entérico ele é formado por neurônios do plexo submucoso e do plexo mioentérico. Tá bem? Ou seja, plexo submucoso mais plexo mioentérico, sistema nervoso entérico, que é sinônimo de plexo nervoso entérico. Tanto faz. Certo? Que controlam, é uma forma de controle daquelas 4 funções do nosso trato digestório, né? Certo? Muito bem. Vamos adiante, ainda falando deste assunto. Só para que vocês vejam, aqui mostra a parede gástrica. Vocês vão ver, eu não vou detalhar a figura, mas vocês podem observá-la aí, né? Congelar a imagem e observar que as mesmas estruturas que eu mostrei para vocês lá na parede intestinal aparecem aqui na parede gástrica também. Tá? As camadas são as mesmas e as estruturas são as mesmas. Evidentemente que aqui não há as vilosidades, mas a mucosa, submucosa, músculo circular, músculo longitudinal, a presença de vasos sanguíneos, de vaso linfático,
o plexo mioentérico, o plexo submucoso, basicamente a mesma coisa, certo, pessoal? Muito bem. Vamos voltar para esta figura aqui, ó. Esta figura aqui, eu mostrei ela para vocês na semana passada, e eu ressaltei na semana passada esses estímulos aqui, ó. Lembram dos estímulos antecipatórios que fazem com que já comece a ocorrer a preparação do nosso trato digestório através ou a partir de estímulos visuais, olfativos, auditivos até, né? Quando a gente começa a ouvir o barulho das panelas e tal. Então, esses estímulos antecipatórios começam a preparar o nosso trato digestório para receber o alimento que nós nem colocamos na boca ainda, certo? Então, isso são estímulos antecipatórios, que antecipam o ato de comer, já preparando o nosso trato digestório para quando o alimento chegar, nós já estejamos prontos para iniciar a digestão, iniciar a absorção e etc. Tá bem? Hoje, como nós estamos falando do sistema nervoso entérico, eu vou usar a mesma figura, mas eu vou me deter nestes estímulos aqui, ó. Estes estímulos acontecem lá na luz do estômago, lá na luz do intestino. A partir do momento que o alimento chega no estômago, ou quimo, né, no intestino, há uma alteração de pH, há o estiramento da parede gástrica, da parede intestinal, há uma alteração da osmolaridade, tanto do estômago quanto do intestino, e, evidentemente, que há a presença de produtos da digestão, aminoácidos, né? Monossacarídeos, disacarídeos, certo? Alguns fosfolipídios, etc, etc, etc. Então, produtos da digestão. Estes estímulos aqui, lá no estômago e lá no intestino, são reconhecidos pelas células secretoras, estimulam neurônios, né? Ele chamou aqui de receptores sensitivos e neurônios sensitivos, e esses estímulos, ou esses neurônios sensitivos, levam os estímulos até os plexos, tanto mioentérico quanto submucoso, ou seja, esses estímulos são conduzidos ao sistema nervoso entérico, né? Leva até os plexos, então, e lá dos plexos é emitida uma resposta através de neurônios motores. Ele chamou aqui de neurônios eferentes, mas vocês sabem que neurônios motores é a mesma coisa que neurônios eferentes. Então, estes estímulos aqui acabam estimulando os neurônios do sistema nervoso entérico. Ao mesmo tempo, estes mesmos estímulos são conduzidos ou são enviados, né, também por estímulos sensitivos, lá para o encéfalo. Lá no encéfalo há uma troca de informações entre os interneurônios do nosso sistema nervoso central e de lá parte também uma resposta motora, trazida por neurônios parasimpáticos até os neurônios motores do sistema nervoso entérico, ou seja, aqui nos neurônios motores do sistema nervoso entérico se somam, né, tanto os estímulos locais quanto os estímulos que foram lá no sistema nervoso central e retornaram. Aqui há, então, uma soma desses estímulos. Faço um parênteses aqui, chama atenção. Ó. Ele usou a legenda reflexos curtos, são aqueles reflexos representados pelas flechas retas. Ou seja, reflexos curtos são aqueles que permanecem no sistema nervoso entérico.
E os reflexos longos são aqueles que foram até, representado pela flecha em zigue-zague, né? Foram até o encéfalo e retornaram através de neurônios parasimpáticos. Muito bem. Então, quando esses neurônios motores do sistema nervoso entérico são estimulados, tanto por reflexos curtos quanto por reflexos longos, né? O que se tem? Se tem uma resposta da musculatura lisa a esses estímulos e também uma resposta das células epiteliais secretoras a esses estímulos. Mas que respostas são essas? Estão aqui nesse quadrado da direita. Ó. Por exemplo, os músculos lisos, ao receberem esses estímulos, tanto dos reflexos curtos quanto longos, repito, há contração e relaxamento muscular, ou seja, peristaltismo, movimentos peristálticos, correto? A secreção. As células epiteliais, células secretoras, elas respondem secretando substâncias. Que substâncias? Secretando substâncias na luz gástrica e intestinal, por isso secreção exócrina, né? Exemplos: enzimas, muco, ácido bicarbonato. Secreta substâncias parácrinas, ou seja, são substâncias que vão estimular células vizinhas, e também estimula secreção endócrina, ou seja, respondem através de secreções endócrinas. Em outras palavras, secretam substâncias na corrente sanguínea, hormônios, e estes hormônios vão agir em locais distantes da onde foram secretados. Tá bem? Então, pessoal, resumindo esta figura, nós teremos respostas secretoras e respostas de motilidade a estímulos locais que aconteceram lá no estômago e no intestino e também a estímulos antecipatórios que partem da nossa visão, do nosso olfato, da nossa audição e etc. Tá? Até da nossa imaginação também. Tá? Então, esses estímulos vão ocasionar as respostas. E se diretamente esses estímulos, de novo, estimulam peristaltismo e secreção, indiretamente, quanto mais substâncias a gente secreta, mais a digestão faremos. Quanto melhor os nossos movimentos peristálticos, melhor também a nossa digestão. E quanto melhor a nossa digestão, teoricamente, maior a nossa absorção. Né? Então, vejam que existe um controle nervoso direto sobre a secreção e a motilidade, e, consequentemente, sobre a digestão e também sobre a absorção de nutrientes. Tá bem? Então, desta forma é que funciona o controle do sistema nervoso entérico sobre estes processos, né, que, em última análise, respondem pela função do nosso trato digestório. Chamo a atenção de vocês ainda, pessoal, que esses neurônios sensitivos aqui, ó, que levam as informações até o sistema nervoso central, e estes neurônios motores aqui, ó, que trazem as informações do sistema nervoso central, me perdi um pouco na flechinha, que trazem a informação do sistema nervoso central até o sistema nervoso entérico, são neurônios parasimpáticos. Então, esses neurônios sensitivos aqui, eu vou tentar escrever, mas eu vou abreviar, tá? Esses neurônios sensitivos que levam as informações do trato digestório ou periferia, né? Lá para o sistema nervoso central, e estes neurônios parasimpáticos que trazem as informações do sistema nervoso central para o sistema nervoso entérico, são neurônios que formam o nervo vago, né? Então,
formam o nervo vago. É importante que vocês deem uma lida e relembrem, vocês viram isso na anatomia, nas funções do nervo vago. Tá? O nervo vago, para quem não lembra, é um daqueles pares, é um daqueles 12 pares cranianos que nós temos, né? Que chegam ou que partem, né, do encéfalo, certo? Os nervos espinhais partem da medula espinhal, chegam na medula espinhal, né? Estes pares cranianos partem lá do encéfalo. E o nervo vago é o 10º par craniano. É representado, eles são representados, vocês lembram, por números romanos, né? E o vago é o 10º par craniano. Então, deem uma olhada nas funções do nervo vago. É um nervo misto, tem fibras sensitivas e motoras, certo? E que é fundamental na inervação e nas funções de vários órgãos. Não só os órgãos do sistema digestório, como também do miocárdio, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, o nervo vago é fundamental para essa conexão entre sistema nervoso central e sistema nervoso entérico. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa conexão entre sistema nervoso central, né, que ele chama de encéfalo encefálico, ou encéfalocefálico, e o sistema nervoso entérico, que ele chama de pequeno encéfalo. Tá? Muito bem. Nós estamos já terminando o nosso tempo. Eu gostaria de aproveitar um minuto para dar um recado para vocês. Nos próximos dias, imagino eu que essa semana ainda, vocês tenham acesso ou terão acesso aos planos de ensino das disciplinas. Em relação à fisiologia, eu vou pedir para vocês que não se baseiem naquele plano de ensino que eu fiz da fisiologia, porque eu particularmente não concordo muito com o plano de ensino, porque se nós seguirmos de forma rígida o que está previsto no plano de ensino, eu falo, é uma opinião minha, né? Mas também baseado na minha experiência com a fisiologia, torna o assunto muito engessado, tá? E especialmente durante este ano que o nosso contato está sendo só remoto, né, através de vídeos, então isso torna ainda mais, digamos assim, mais necessária a flexibilização, tá, dos temas tratados em cada vídeo. Então, eu repito, a minha opinião sobre plano de ensino é que ele é desfavorável para o bom andamento do conteúdo, porque ele engessa demais. E eu, sinceramente, não me preocupo muito com o tempo em que eu fico falando, eu me preocupo mais com a qualidade do tempo, ou seja, de que forma nós usamos esse tempo, né? Eu sempre digo que, às vezes, uma meia hora de conversa bem aproveitada vale muito mais do que 3 horas de conversa fiada, tá? Então, eu vou pedir, e também lá no plano de ensino constam datas das avaliações, também não prestem atenção naquelas datas, tá? Eu já mudei de ideia, inclusive, em relação às avaliações. Eu vou fazer uma única avaliação, eu vou fazer 2 avaliações em uma avaliação só, tá? Lá em fevereiro, mais para o final do semestre. Mas não, eu vou fazer um vídeo falando só sobre as avaliações, então não se assustem, não se preocupem, serão avaliações nos mesmos moldes do semestre passado, vocês já conhecem, já fizeram, então é tranquilo, quem eventualmente não fez não vai ter problema nenhum, tá? Não se assustem com isso. Mas o que eu peço é, não prestem atenção no plano de ensino da fisiologia, tá? Aí alguém pode perguntar, então para que tu fez, professor? E eu vou responder com sinceridade, porque eu costumo ser sincero, porque eu sou obrigado, só por isso, tá bem?
O que não quer dizer que outros professores usem e não seja bom. Estou dizendo na fisiologia. Tá bem, pessoal? Bom, chegamos aos 30 minutos. Desejo para vocês uma excelente semana. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entrem em contato, tá certo? Um baita abraço para todos e tchau, tchau.